Fala pessoal, está começando mais um vídeo do quadro Direito Penal em Questões. A ideia aqui desse quadro é resolver contigo algumas questões para te ajudar na tua revisão e na tua preparação para concurso público. Vê, a ideia aqui não é esgotar o assunto, tá bom? A gente não vai dar uma aula aprofundada. É apenas uma revisão e uns macetes para te ajudar a resolver algumas questões em prova. O tema de hoje é Lei Penal no Tempo. E quando a gente fala de Lei Penal no Tempo, pessoal, o primeiro assunto, a primeira matéria que você costuma ver é sobre o tempo do crime. E é sobre isso que fala essa questão. Vê só. Insatisfeito com uma disputa acirrada no jogo de futebol, Ares, que contava com 17 anos e 11 meses de vida, aguarda a saída de Príapo de um curso preparatório, sequestrando seu desafeto, mantendo-o em cárcere privado por 2 meses, quando o cativeiro é descoberto pela polícia e a vítima é resgatada. De acordo com o Código Penal, Ares deverá. Pessoal, as alternativas aqui falam o seguinte: se Ares vai responder ou não pelo crime e pede a teoria correspondente. Quando a gente fala de tempo do crime, a gente lembra daquele mnemônicozinho que a gente aprende. Mnemônico, calma aí. O mnemônico luta. Porque lugar do crime adota a teoria da ubiquidade. E quando a gente fala de tempo do crime, a gente adota a teoria da atividade. O que isso significa? Considera-se momento do crime o tempo da ação ou omissão. Porém, isso não é suficiente para responder a questão, pessoal. Porque tem duas alternativas aqui que falam da teoria da atividade. Essa aqui que é sinônimo, teoria da ação, e a teoria da atividade. Mas a gente precisa saber se Ares vai responder ou não. Se você vai seco, direto aqui na questão, você vai falar que com 17 anos e 11 meses, Ares não responde pelo crime. Porém, pessoal, o crime cometido por Ares aqui é o crime de sequestro. E o crime de sequestro é um crime permanente. O que significa ser um crime permanente? Que a consumação se protrai ao longo do tempo. O que significa? Significa que, enquanto mantida em cativeiro a vítima, enquanto está sequestrada, Ares está cometendo o crime. Então a ideia é que, por todo ao longo de 2 meses, Ares está cometendo o crime dia a dia. Então Ares cometeu o crime tanto com 17 anos e 11 meses, quanto com 18 anos completados. Porque ele manteve por 2 meses, logo, consequentemente, ele completou 18 anos e ainda mantinha a vítima em cativeiro. Por essa razão, Ares vai sim responder pelo crime, ok? Com base em teoria? Teoria da atividade. No momento que ele completou 18 anos, ele mantinha ainda a vítima em cativeiro. Por isso, teoria da atividade, ok? Vamos para a segunda questão, pessoal. A segunda questão fala o seguinte: no que tange a lei penal no tempo, analise as alternativas e assinale a correta. Letra A diz o seguinte: a abolitio criminis consiste apenas na revogação formal do tipo penal. Pessoal, revogação formal do tipo penal, a gente está se referindo ao princípio da continuidade normativo típica. O que diz esse princípio? Que, por mais que o crime foi revogado formalmente, ele continua a ser punido dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Então, vem só comigo. A ideia aqui, pessoal, o grande exemplo foi o crime de atentado violento ao pudor. Esse crime não existe mais no ordenamento jurídico brasileiro. Ele foi revogado. Porém, ele continua a ser punido a título de estupro. Então, por mais que ele tenha sido formalmente revogado, tirou ali o tipo penal, atentado violento ao pudor, ele continua a ser punido a título de estupro. Então, não houve uma abolitio criminis, certo? Não houve aí uma revogação material do crime, apenas uma revogação formal. Então, você vai anotar aí que toda vez que a gente fala de abolitio criminis, precisa ter uma revogação formal, uma revogação material do crime. Ele precisa sair de fato do ordenamento jurídico brasileiro, tá bom? Por isso que essa alternativa está errada. Vamos para a letra B. A novatio legis incriminadora
somente tem eficácia para o futuro, jamais para o passado. Esse é o gabarito da questão, pessoal. A gente sabe que predomina no direito penal brasileiro o princípio da irretroatividade da lei penal, sobretudo se for maléfica, porque a exceção para esse princípio da irretroatividade é na lei penal benéfica. Se uma lei penal for mais benéfica, ela pode retroagir, mas não é o caso dessa alternativa. Vem comigo na alternativa, fala da novatio legis incriminadora, ou seja, uma lei que cria um crime, ou seja, traz prejuízo. Então, ela nunca vai retroagir para alcançar fatos do passado. Esse é o gabarito da questão. Vamos ver porque as outras duas estão erradas. Letra C diz o seguinte: abolitio criminis tem um condão de extirpar juridicamente os efeitos penais e extrapenais da condenação. Só está errado, né? Quando a gente fala de abolitio criminis, os efeitos dela são extirpar os efeitos penais, cessa os efeitos penais, inclusive a execução, mas os efeitos extrapenais, eles são mantidos, tá? Abolitio criminis não atinge os efeitos extrapenais. Qual é o grande exemplo de efeito extrapenal que a gente pode ter de uma sentença condenatória? Presta atenção. Pessoal, o efeito principal de uma sentença condenatória, quando a gente fala de efeito extrapenal, é a reparação do dano. Então, imagine uma situação que alguém te causa lesão corporal no acidente de trânsito, inclusive dando aí prejuízos materiais. Se vier uma lei revogando esse crime de forma formal e material, uma abolitio criminis, não vai tirar o dever daquela pessoa te indenizar, certo? Então, os efeitos extrapenais, como uma indenização, que é uma esfera cível, continua. Abolitio criminis não alcança, tá certo? Então, esse foi o gabarito. Por isso que a letra C está errada. Volta na questão. A letra D diz o seguinte: o juízo competente para apreciar o conflito de leis penais no tempo, em que se trata de uma mudança favorável ao réu, é sempre o da execução. Pessoal, e aqui está errado também. Por quê? Existe uma lei, uma súmula do STJ, que é a súmula 611, que diz o seguinte, súmula 611, que diz o seguinte: transitada em julgada a sentença condenatória, compete ao juiz da execução aplicar uma lei nova mais favorável, certo? Então, o juiz competente para apreciar o conflito das leis penais no tempo em que se tenha mudado favorável ao réu é sempre da execução. Não. Se for antes da sentença transitada em julgado, não é o juiz da execução, é o juízo do processo de conhecimento. Tá certo, pessoal? Então, vamos para a próxima questão. A terceira questão diz assim, pessoal: nos casos dos crimes continuados, aplica-se a lei mais severa, ainda que posterior à cessação da continuidade, haja vista se tratar de uma ficção jurídica. Pessoal, ficção jurídica é quando o direito atribui verdade a algo que todo mundo sabe que é falso, que é o caso do crime continuado. O que é o crime continuado? É quando a pessoa pratica várias condutas no mesmo modo, nas mesmas circunstâncias, no intervalo pequeno de tempo e no mesmo lugar. Ela pratica vários crimes, mas para o direito isso aí vai ser só um crime. Então, de fato, é uma ficção jurídica. Porém, voltando lá para a questão, diz o seguinte, que vai ser aplicada a lei mais severa, ainda que posterior à cessação da continuidade. Pessoal, esse assunto aqui a gente vai lembrar da súmula 711 do STF. O que diz a súmula 711 do STF? Que vai ser, nos crimes continuados ou nos crimes permanentes, vai ser aplicada a lei mais severa se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade. Então, imagine o seguinte. Imagine que ali no supermercado Nova Era, Novo Tempo, naquele estacionamento ali, junto com o Recanto da Peixada, uma pessoa pratique um crime de furto a um veículo no dia 2 desse mês. 5 dias depois, no dia 7, pratique outro furto. E no intervalo de tempo ali posterior, no dia 11, também pratica outro furto. Para o direito, tudo isso aqui é apenas um crime. Porém, se no meio disso vier uma nova lei, entre em vigor, uma nova lei aumentando a pena do crime de furto a veículos, tá certo? A grande pergunta é, essa lei vai ser aplicada a esse crime? Essa lei vai ser aplicada a esse crime? Segundo a súmula do STF, sim, pessoal, porque a lei entrou em vigor antes da cessação da continuidade. Quando ele praticou o último crime,
essa lei já estava em vigor, então por isso que ela vai ser aplicada. A questão é, a alternativa, essa assertiva, está certa ou está errada? Pessoal, está errada, porque fala aqui de ser posterior à cessação. Ela precisa ser anterior para ser aplicada ao crime continuado, tá bom? Vamos para a última questão. Questão número 4 diz o seguinte: a entrada em vigor da nova lei de drogas, revogando a anterior, fez com que o crime de porte de drogas para consumo pessoal deixasse de prever a aplicação de pena privativa de liberdade, passando a adotar as seguintes como sanções: advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Nesse sentido, no que tange a pena aplicável ao autor do citado delito, é correto afirmar que a nova lei de drogas constitui um exemplo de... Ele quer saber aqui se é uma lei que aboliceu crimes, uma novatio legis impégios, imélios, lei intermediária. O que essa lei trouxe de novidade dentro do ordenamento jurídico no tocante a esse crime? Pessoal, a alternativa A a gente já pode cortar. A gente não estuda, né, essa novatio legis não incriminadora. Não tem. Agora, a grande questão é, essa lei trouxe malefícios ou benefícios ao réu, né, ao acusado? De certo, ela trouxe benefícios, pessoal, porque deixou a pena mais leve, tá bom? Então, a gente pode descartar aqui também essa questão da lei da novatio legis impégios. O que eu posso te ajudar nesse assunto? Se for novatio legis impégios, o P é de piora. Se for novatio legis imélios, o M é de melhora. Então, a primeira pergunta para você responder essa questão é a seguinte: quando entrou em vigor a nova lei de drogas, ela revogou o crime de porte de drogas? Não, né, pessoal? O STF entende que não houve uma descriminalização, apenas uma despenalização. Por isso também não é caso de abolir crimes, tá certo? Lei intermediária é quando é aquela lei que é mais benéfica, porém ela foi revogada logo em seguida, né? E ela continua a ser aplicada mesmo assim. Vê só, também não é a situação aqui, porque não houve 3 leis, certo? Não tem uma lei intermediária aqui, apenas 2 leis, uma alterando a outra. Então, a pergunta é a seguinte: a nova lei, ela foi mais benéfica ou maléfica ao réu? Foi mais benéfica, né, pessoal? Melhorou a situação, diminuindo aí a quantidade de penas, alterando o tipo de pena. Por isso, o gabarito da questão é a letra D. Tá certo, pessoal? Então, com essas 4 questões, a gente tentou aí revisar e trazer alguns pontos importantes para a tua prova, no que tange o assunto lei penal no tempo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui, se inscreve no canal, porque outros vídeos vão vir nesse estilo também, tá bom? Forte abraço, pessoal!